do verbo to be e suas contrações. Hi everybody! Vamos então para mais uma aula. Nesta unidade vocês estão aprendendo sobre o conhecido verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Vocês já viram com a gente as formas afirmativa, não é? Vamos ver a negativa, a interrogativa também. Pay attention, vamos revisar um pouquinho sobre este verbo. Vejam comigo então que eu tenho aqui a personagem Dani, não é? E eu tenho aqui uma pergunta com a utilização de pronomes interrogativos e também usando a estrutura gramatical do to be verb, right? Então, eu posso utilizar um pronome interrogativo para saber algo específico sobre alguém ou sobre algo, tá bom? Se eu digo bem assim, what's your name? Vamos ver o que ela diz. Dani. Viram? O que eu perguntei dela? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, não é? Qual é o seu nome? Então, Dani, eu posso responder It's Dani, my name is Dani. Pode, pessoal, você pode responder do jeito que você achar, tá bom? Você pode responder também bem curtinho se você desejar, right? Vamos ver uma outra pergunta com um pronome interrogativo, mais a utilização do verbo to be nas perguntas. How old are you? How old are you? Vamos relembrar o que é how old are you? I'm 15. I'm 15. I'm 15. Então, how old are you? É quando eu quero saber a idade de alguém. Quantos anos você tem? O que ela disse? I'm 15. I'm 15. Eu tenho 15 anos. E ainda sobre o verbo to be, com a utilização de pronomes interrogativos, eu tenho where are you from? Where are you from? Where are you from? Vamos ver o que a Dani vai responder? I'm from Brazil. Então, ela é do Brasil. I'm from Brazil. Ela é do Brasil, right? Então, vimos aqui um pouco sobre os pronomes interrogativos e com a utilização do verbo to be também. Pay attention, que agora nós temos o desafio do dia. Comente sobre a expressão indicada na imagem a seguir. Vocês vão comentar sobre esta expressão, o que ela quer dizer, tá bom? Vamos então relembrar agora. Ok? Vamos relembrar agora então o verbo to be. Vamos lá. O verbo to be, que é o verbo ser ou estar, não é? E ele vai ser flexionado ou conjugado de 3 maneiras diferentes, right? Então, para flexionar esse verbo, eu preciso prestar atenção no meu sujeito, não é? Qual é o sujeito da oração? Aqui eu tenho apenas pronomes e você tem que observar também quais são os pronomes que vou combinar com a conjugação do verbo to be, tá bom? Então, eu tenho am, is e are. Vocês têm que lembrar todas as vezes que forem conjugar esse verbo, que é necessário distinguir o que é plural e singular, tá bom? E aí você consegue fazer corretamente a conjugação. Mas acompanhe comigo, hein? A conjugação dele completa. I am, eu sou, ou eu estou. You are. You are, pessoal, ele pode ser plural ou singular. Então, you are, você é, você está, vocês são ou vocês estão. He is. He is. Quer dizer, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele é ou ele está. Atenção aos pronomes de terceira pessoa, do singular, que são conhecidos como he, she, it. São pronomes da terceira pessoa do singular e sempre virão acompanhado do is, todas as vezes. Temos ainda o we are e o they are. We are, nós somos ou nós estamos. They are, eles são ou eles estão. Então, esta é a forma afirmativa do verbo to be. Utilizamos o verbo to be para informar sobre tudo, sobre todas as nossas informações pessoais, não é? Então, quando você quer dizer algo sobre você, você geralmente vai usar o verbo to be, tá bom?
Vejam então comigo a forma negativa deste verbo, onde vocês vão prestar atenção em que posição eu vou adicionar a palavra não, tá bom? Então é bem importante vocês prestarem atenção da posição da palavra não com o verbo to be, tá bom? Vocês vão assistir ao VT, depois eu faço os comentários. Pay attention. I'm not tall. I'm not from Italy. I'm not an astronaut. Vejam comigo que eu tenho a palavra não destacada nestas orações, tá bom? A palavra não que está sendo utilizada é a palavra not. Not. I'm not tall. I'm not from Italy. I'm not an astronaut. Então, I'm not tall. I'm not from Italy. I'm not an astronaut. Nessas orações, vocês podem perceber o uso da forma negativa, não é? Observem que a palavra not virá após o verbo to be. Vocês já sabem o que é o verbo to be, certo? O verbo to be é o verbo ser ou estar. Ele é flexionado todas as vezes que eu tiver o sujeito, tá? Então aqui eu tenho I, o to be que acompanha o I é o am, todas as vezes. A palavra not foi acrescentada, tá certo? Para que esta oração fique na forma negativa. Eu posso colocar a palavra not antes do to be? Não. No final da frase também não. A posição da palavra not sempre será após o verbo to be. Se for is, é após o is. Se for were, é após o were. Então, I'm not tall quer dizer que eu não sou alta. I'm not from Italy quer dizer que eu não sou da Itália. I'm not an astronaut quer dizer que eu não sou astronauta. Right? Viram então? Forma negativa é quando eu digo não. A palavra que será utilizada na forma negativa será a palavra not. Todas as vezes, tá bom? Todas as vezes utilizarei a palavra not para dizer que não na oração, tá bom? Então, I am not tall, I am not from Italy, I'm not an astronaut. São orações que eu estou utilizando na forma negativa, tá bom? Então, not quer dizer não. A posição desta palavra na oração mesmo, onde é logo após o verbo to be, right? Acompanhem comigo um VT com a utilização da forma negativa ainda. Pay attention. Vejam então, na forma negativa, eu vou utilizar sempre a palavra not. Sempre, todas as vezes eu utilizarei a palavra not logo após o meu verbo, right? Vejam esta oração aqui, ó. Eu estou usando a palavra not. Not quer dizer não, tá bom? Ah, mas eu posso utilizar aqui com are? Sim, você vai usar com are, com enk e com is também, porque eles são verbo to be. Lembrando que nas orações eu não faço frases com to be geralmente, tá bom? Eu geralmente faço com ele flexionado. Então é necessário que vocês saibam o que é o verbo to be, tá? E a palavra not virá logo após ele. I am not sad, se fosse I am. You are not sad, se fosse vocês ou vocês. We are not sad, nós não estamos tristes. A palavra aqui sad quer dizer triste. We are not sad, we are not sad. Quer dizer, nós não estamos tristes, não é? Então, essas orações, pessoal, estão na forma negativa, right? Aqui é bem simples, porque o verbo to be, como vocês sabem, tem a sua própria estrutura, ele não necessita de nenhum verbo auxiliar para fazer a forma afirmativa, negativa ou interrogativa. Tem a sua própria estrutura, por isso que ele vem... as regras dele são separadas dos demais verbos que vocês vão aprender com a gente também. Então, com to be, não. Nós temos as próprias regras só para ele, só funcionam para ele. E aqui, na forma negativa, eu vou apresentar apenas a palavra not para dizer não. Right? Então, we are not sad quer dizer que nós não estamos tristes.
Ainda sobre a forma negativa, acompanhem comigo um exemplo ainda com o to be. Eu tenho o seguinte: they are not soccer players. They are not soccer players. Quer dizer o quê? Que eles não são jogadores de futebol, não é? Então, eles não são jogadores de futebol. Esta oração está na forma negativa. A palavra que eu acrescentei para dizer não foi a palavra not. They are not soccer players. Tá bom? Eu poderia dizer o quê sobre eles? They are students, não é? Então, they are not soccer players quer dizer que eles não são jogadores. Então, esta é a forma negativa. Na forma negativa, basta apenas acrescentar a palavra not após o to be, right? Então, quando estivermos trabalhando com a forma gramatical da língua inglesa, não é necessário que vocês prestem atenção na posição da oração, de tudo na oração, tá bom? Então, na forma negativa, fiquem atentos. Não é para sair colocando a palavra not onde você achar. Não, é logo após o verbo to be, que você sabe que é when, is, you are, que foi flexionado, porque quando nós utilizamos um verbo, não é? Quando a gente começa a conjugar esse verbo, ele começa a ser alterado, certo? Então, ele recebe os sufixos e ele fica diferente. Então, é a mesma coisa no inglês, tá bom? Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, é a conjugação do verbo to be na forma afirmativa. Se for negativa, você vai acrescentar após este verbo a palavra not, right?